Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast, dessa vez 2018. Desejo um feliz ano novo a todos e que esse ano nós consigamos atingir todos os nossos objetivos para cada vez mais tornarmos pessoas melhores e mais bem-sucedidas na vida. Pois bem, atualização semanal, vamos concretizar aqui esse projeto. O que ocorreu essa semana de relevante? Primeiro, eu tive uma experiência bastante forte essa semana com a família, minha família, meu pai e umas intrigas de família. E aquilo me levou a sérias reflexões, cara. Primeiramente, eu nunca tive exemplo de pai muito forte, de um homem assim muito forte. Aqueles homens à moda antiga que realmente eram homens. Eu sempre tive o contato com um homem moderno que é meu pai. Então, assim, não é um cara mais bruto do mundo, não é o cara mais estável do mundo. Ele é muito emotivo e, assim, é complicado. E acabou que isso passou pra gente, porque, querendo ou não, a gente adquire o comportamento das pessoas que a gente mais convive. E nos anos iniciais é nosso pai e nossa mãe. E ele sempre passou um comportamento bastante emotivo e explosivo, cara. Tipo, fazer as coisas por impulso, sem pensar direito. Isso sempre foi uma coisa característica dele. E acabou que isso passou pra gente. Meus irmãos são assim, minha mãe é assim, todo mundo é assim. E eu tô querendo mudar isso. Mas isso afeta de uma forma a nossa vida, porque ele com esse comportamento explosivo dele acaba destruindo todas as pessoas ao redor dele. Isso é uma coisa que eu tenho que temos que pensar, porque quando a gente age sem pensar friamente, sem é aquela coisa que eu falei no programa passado, sem a gente ter um emotivo bem preparado e principalmente um racional bastante estruturado e pronto para agir, a gente não consegue tomar a decisão correta e não consegue pensar friamente e agir da maneira que deve ser agido, entendeu? É, meu pai, tipo, o comportamento dele, em certas ocasiões, leva ele a tomar umas decisões que, sinceramente, são dignas de mulher. Mulher que toma essas decisões. Mulher emotiva que não tem controle sobre o seu campo emocional. Essa é a grande verdade. E eu era assim, eu ainda sou assim. Eu tento me controlar mais, mas eu ainda sou assim e sempre fui desde que eu me conheço por gente. E isso destruiu várias das minhas decisões, cara. Tipo, quão importante é, isso define um rumo de toda uma vida, com seus 7, 8 anos. Isso porque por isso que agora eu entendo aquelas tribos indígenas que têm os rituais de levar a criança pra floresta e tudo, pra ele se provar homem. Porque nessa idade você sim tem que fazer umas decisões muito fortes. Hoje em dia a gente tá preso numa bolha de que adolescente não serve para fazer decisões. Adolescente tem que, até os 18 anos, não pode ter partido de nada na sua vida, que tem que morrer, ou que tem que fazer 18 anos e não ter, ser nulo. A vida dele tem que ser nula, ela só pode começar a partir de 18 anos. Mas isso não existe, cara. Desde a da antiguidade, a vida do homem começava com 15, 14 anos de idade. Ele já tinha que tomar consciência de que ele era um homem e que ele tinha que tomar as decisões da vida dele e que ele tinha que melhorar. E a partir disso que o homem foi aprendendo a tomar decisões. A partir disso que o homem foi aprender o que é ser homem de verdade, que é carregar uma responsabilidade, carregar uma família inteira nas costas e realmente ter um fardo grande desses. Hoje em dia, a gente cresce até os nossos 18 anos de idade sem ter nenhum fardo nas costas. Isso acaba destruindo toda a personalidade, toda a estrutura da vida da pessoa. Querendo ou não, a pessoa precisa passar por problemas. É aquela coisa, você não aprende matemática se você não resolver problema. É isso. Você não consegue aprender a tomar decisão se você não fazer na prática. Não adianta de nada você ler milhões de livros aí e chegar na hora da prática, acabou. Por isso que, tipo, eu sou a favor da leitura até certo ponto. Porque, querendo ou não, para assim, eu odeio essa palavra adolescente, mas para quem é jovem, quem ainda não tem a mente madura, quem ainda está em formação,
ela é facilmente influenciada por muita coisa. Você é influenciado por um filme, por um livro, por uma pessoa, por uma conversa que você escuta. Qualquer coisa, você é muito facilmente influenciado. Então, se você tiver um contato muito grande com muita coisa de uma vez, hoje em dia, eu acho que isso é o que está destruindo as crianças hoje em dia, porque o que você tem? Você tem televisão bombardeando um monte de coisa, doutrinação forte na televisão. Aí você vai pra internet, aí você tem YouTube. As crianças tudo assistindo outro tipo de conteúdo no YouTube, mais doutrinação. Acaba desestruturando totalmente a mente da criança, porque ela não toma um rumo. Querendo ou não, ela ainda é uma criança, mas ela precisa de um rumo ainda na vida. Se você não direcionar ela pro lugar certo, ela se perde totalmente. É como mirar uma flecha. Você pode mirar a flecha no alvo certo, ou você pode ter um monte de outras interferências, como o vento, como fatores externos que vão atrapalhar toda a trajetória dessa flecha e provavelmente vão tirar ela do alvo. É exatamente isso, porque se você não tiver uma boa mira para direcionar essa criança e distribuir para ela só o conteúdo que ela precisa para se tornar aquilo, você vai ter uma criança totalmente desordenada, com a mente muito fraca para tomar decisão, porque sempre que ela for tomar uma decisão, ela tem outras opções, e mais outras, e mais outras, e mais outras. Isso acaba dificultando totalmente a tomada de decisão. É, acabou com a vida toda das crianças. Isso foi umas coisas que eles, eles fizeram muito bem feito. E é uma coisa que a gente nem percebe hoje em dia. Eu parei pra pensar nisso realmente essa semana, porque é uma coisa que a gente não percebe que o quanto a bombardeio de informações foi destruindo a mente das crianças pouco a pouco. Aí eu fui procurar ver um pouco sobre isso, vi uns artigos por aí dos psicólogos, não sei o que. E realmente é isso, porque quando a criança ela tem muita informação, o psicológico dela fica acostumado àquele tanto de informação. E se você tem que tomar uma decisão que restringe a sua visão a isso ou isso, ela acaba entrando em pânico, porque você fala, poxa, eu estava acostumado com tanta decisão, com tanta alternativa, sempre tinha uma alternativa que eu podia me ausentar da responsabilidade, mas uma hora some. E aí que o bicho pega pra criança, é aí que o bicho pega mesmo. A vida hoje tá complicada, porque se você basicamente um esforço para voltar ao que era antes, entendeu? Você tem que se esforçar para voltar ao que a humanidade era uns 200 anos atrás. É complicado, cara. É complicado. Por isso que pra mim viver naquela época era muito mais fácil. Você tinha que servir lá seu feudo, tinha que prestar o serviço, tinha que trabalhar, mas no final do dia você podia, sei lá, comer umas prostitutas muito facilmente e, tipo, beber e ficar louco. Aquele era o divertimento da vida. A sua vida era aquilo e você não conhecia nada mais daquilo. Você só sabia daquilo, então você morria feliz. Você nascia feliz e morria feliz. Você trabalhava, você era escravo, sim. Mas como aquilo era seu único escopo de vida, você vivia feliz, dentro do possível. E pra mim, cara, pra mim é pra isso que o ser humano nasceu, cara. Porque, sinceramente, do que serve todo o avanço que a gente tá fazendo? Do que serve todas as descobertas científicas, todos os programas, toda a tecnologia? Do que serve isso se não para satisfazer nós mesmos? É para isso que o ser humano veio, para se satisfazer? Para mim não tem sentido nenhum. Para mim não faz sentido você vir para outro mundo simplesmente para satisfazer seus desejos carnais, para satisfazer aquilo que você se tornou. Você antes não precisava disso. Aí você veio pra cá e a sua única opção de vida, o seu objetivo de vida é satisfazer aquilo. Pra mim não faz sentido, cara. Você se tornou escravo daquilo que você criou. Então, é meio aprisionador, entendeu? Pra mim não faz sentido. E aí você tendo em vista tudo isso, você leva em conta que antigamente
a tomada de decisões era praticamente nula, porém, quando tinha, era para definir o caráter de um homem. Você tinha, junto com isso, uma valorização do que é ser homem, você tinha o real emprego do que é ser homem, e aí você leva para os dias de hoje e tudo está totalmente deturpado, acabando com o psicológico do homem, acabando com a estrutura da sociedade. Isso leva o homem a perder totalmente a mente, cara. É avassalador isso na mente dele. Então, é isso, meus devaneios. Agora eu tô de férias, então tô passando bastante tempo em casa. Eu tô jogando The Witcher, um jogo muito bom, recomendo. Pra passar o tempo assim. E tô lendo o que dá pra ler, tô assim, dentro do possível, tô estudando. Ainda não comecei a estudar biologia porque eu tava 1 ano e meio correndo direto, cara. Tipo, trabalhando todo dia, toda semana. Trabalhava e estudava no meio da semana, e final de semana ia pro terreno, lá da minha família e tal, ajudar a construir aquela porcaria que provavelmente não vai dar em nada. Mas tava lá, então eu tava 1 ano e meio. Aí eu decidi me dar essas férias. Me dar não, que eu peguei férias do serviço, da escola e ficou mais fácil. Agora eu tô me dando essas férias, tô ficando em casa bastante. O que me leva também a facilitar o, o- a montar uma rotina. Como é bom, cara, você viver o modo zumbi e ter uma rotina, cara. Como é bom ter uma rotina fixa. Porque a partir do momento que eu acordo até eu ir dormir, eu sei exatamente o que vai acontecer no meu dia, cara. Não é aquela loucura de ir pro trabalho e toma imprevisto nessa cara, bum, chefe pedindo relatório. Aí vai pra escola, bum, prova. É complicado, cara, é complicado. É, então, até a hora que eu acordo, até a hora de dormir, eu sei o que vai acontecer no meu dia. E eu bolei lá uma rotinazinha e tal, que agora eu tô. Como eu parei essa semana porque a academia tava fechada e fechou quase a semana toda aquela bosta e tava. Aí a mensalidade venceu, eu tava sem dinheiro na hora ali pra pagar. Dinheiro eu tinha, mas só que eu tinha que ir no banco e como ainda tava trabalhando e tava complicado, aí eu acabei nem indo. Aí eu fui pegar dinheiro essa semana e consegui. E vou ir pra academia hoje, vou naquela melhora, né? Atualmente eu tô fazendo aquele treino ABC e tô tentando fazer uma dieta mais ou menos flexível, entendeu? É, eu montei a rotina, os horários para comer, porque querendo e as quantidades dos macros, querendo ou não isso me ajuda, mas se por exemplo no final do dia vai na refeição de 9 horas da noite, que é a última refeição, eu deixei uma refeição mais leve, com os macros mais leves. Se eu deixar, se por exemplo eu quiser, vai, sei lá, comer, sei lá, tomar um suco, comer alguma coisa, uma bolacha, algum negócio assim, um bolo, um pedaço de bolo, alguma coisa assim. Eu me dou o prazer, o luxo de comer, entendeu? Mas só que eu tô tentando regrar isso, porque querendo ou não, se eu ficar nesse pensamento de toda hora, não, vou abrir uma exceção, vou abrir uma exceção, minha dieta flexível vai ser feita só de lixo. Então, meio que não tem como, né, cara? Então, é sempre bom você dosar isso, você não se dá o direito de comer essas coisas direto, porque senão você acaba se acostumando. Querendo ou não, seu corpo se acostuma com açúcar. Açúcar é uma droga. O carboidrato é uma droga. Você acaba, se você não tomar cuidado, seu corpo se vicia, cara. É complicado. E você não nasceu para ser escravo da sua boca, aquela coisa. Você não nasceu para ser escravo do seu corpo. Você tem que regrar aquilo que ele tem e moldar ele ao seu favor. Ele não pode te moldar ao favor dele. Ele não pode moldar o seu pensamento, seu cérebro a querer só aquilo porque ele quer, porque ele acha melhor. Você é o dono dele e você tem que domar ele, cara. Porque senão, se você não tem controle sobre o seu próprio corpo, você vai ter controle sobre a sua vida. Pra mim, essa é a analogia que eu faço, esse é meu mindset, porque o seu corpo representa você. Sem seu corpo, você né, não estaria aqui. Você poderia até estar, mas não estaria aqui, você estaria por aí, entendeu? É, o seu corpo é o que faz de você ser você.
Então, se você não consegue moldar isso a seu favor, se você não consegue ter controle disso e levar isso para um lugar que você quer, você vai ter controle sobre o resto da sua vida, cara? Pra mim não. Pra mim não. Você vai ser um completo fracassado a vida inteira e sem controle nenhum durante ela. Então é extremamente importante que você controle o que seu corpo faz, cara. É extremamente importante você ter controle sobre ele, você saber as estratégias, saber como ele age, entender ele direito, entender o que ele precisa para conseguir levar isso adiante. Os- é, Basicamente, o seu corpo é como se fosse o seu treinamento para a vida. Você, a partir do momento que você consegue seguir uma rotina de exercícios para moldar o seu corpo, você consegue seguir uma rotina de estudo para moldar o seu cérebro. Você consegue seguir uma rotina de treinamento para alguma competição, entendeu? É basicamente assim. Você precisa ter um controle sobre algo na sua vida. E esse algo, por que não o seu corpo, entendeu? É algo que você carrega e que, enfim, sem ele você não é ele. Então, basicamente isso. Aí eu montei lá minha rotinazinha, meus macros agora estão assim. Deixa eu ver aqui. Eu tô comendo 260 gramas de carbo, ahn, 130 de proteína. O porquê de 130? Eu peso 80 quilos, aí muita gente vai falar: ah, mas as 2 gramas de proteína por quilo. Então, eu ainda tô acima do peso, entendeu? Ainda tô, tipo, 80 quilos, meu BF é de quase 30%. Então, é 27 por aí. Então, se eu não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, meu BF volta totalmente. Então eu controlei os carbos e a proteína eu tô aumentando aos poucos, porque a minha massa muscular vai subindo de acordo eu treinando e vou perdendo peso, vou perdendo gordura. Então, se eu colocar proteína lá em cima, 2 gramas de proteína por quilo, sendo que eu tenho só, sei lá, 25% de. Enfim, vou fazer as contas aqui agora não. Aí se eu tenho isso aí. Ah, não, dá pra fazer sim. Eu tenho quase 20 quilos de massa magra por aí. 25%, tá, dividir por 4, tá certo. Eu tenho quase 20 quilos de massa magra. De massa gorda. O resto é massa magra. Se eu botar 2 gramas de proteína por quilo corporal, basicamente grande parte dessa proteína vai ser jogada no lixo. Eu não diria quase 20 gramas, mas uma grande parte dessa proteína vai vai, uma, uns 40% dessas 160 gramas de proteína ia ser jogada no lixo. Então, eu preferi ir aumentando aos poucos. Eu comecei com 90, aí eu aumentei para 100, e de 100, como eu vi que meu progresso estava indo bem, eu aumentei para 130. Aí minha massa muscular já deu uma melhora significativa, já deu para eu perceber isso. Ah, e os macros de gordura, como eu tenho resistência à insulina, meu corpo não reage muito bem à insulina, ele não absorve muito bem, acaba estocando gordura. Eu coloquei a gordura mais alta, porque os carbos que acabam incentivando a produção do seu corpo de insulina, entendeu? Então, se você tiver os carbos menores, seu corpo vai produzir menos picos de insulina e vai acabar anabolizando menos gordura, menos gordura. Então, eu mantendo a gordura baixa, a gordura mais alta para alta assim, 40 ainda não tá tanto assim. O certo seria uns 80 gramas pro meu peso atual. 1 grama por quilo, mas assim, consumir 80 gramas de gordura boa é complicado, cara. É complicado pra caramba. É quase 1 quilo de ovo por dia. Se você for consumir de ovo, porque é a fonte de gordura boa mais barata que tem pra mim. Porque você vai comprar castanha, é um rim que você deixa ali no mercado. Você vai comprar é, essas. Eu esqueci o nome agora. Oleaginosas, alguma coisa assim. Essas sementes aí, essas coisas que fonte de gordura boa vegetal, cê- é caro pra caralho, cara. Então não vale a pena. Então, o melhor eu conciliei isso aqui. Como eu tô em cutting, até é mais fácil de controlar isso.
Então eu tô aumentando aos poucos também a gordura e diminuindo o carbo, pra conseguir chegar num carbo baixo. E quando eu terminar meu cutting e começar um bulking de verdade para ganhar massa mesmo, vai ser mais fácil porque o meu carbo já vai estar baixo, então é só aumentar ele um pouquinho, eu não preciso jogar o carbo lá em cima e começar a comer 3 quilos de arroz por refeição. Vai ser mais fácil pra mim, entendeu? Eu nunca fui um cara assim, de comer de comer muito, mas eu comia muita, eu comia pouco, mas eu comia o que pouco que eu comia era merda, entendeu? Comia pouco, mas trocava jantar por bolo, assim, negócio horrível, horrível, feio, horrível. Então, eu decidi por fazer isso e fica mais fácil para mim depois. E como é o começo, realmente acaba ficando mais fácil. E eu coloquei, eu montei aqui as primeiras, um horário para as refeições, eu ficando uma janela de jejum intermitente, porque assim, mesmo eu não fazendo jejum intermitente propriamente dito, eu ficava assim que eu acordava, eu não comia de cara. Eu comia um negócio assim, uma bolachinha, assim, pouca coisa, e depois não ficava com fome, ia comer lá só para as 2 horas da tarde, e acabava não comendo. Então eu falei, por que não fazer isso direito e fazer o jejum intermitente com as horas certas? Então eu tô fazendo o protocolo, o inicial mesmo, que todo mundo começa, o 16 por 8. Eu começo o jejum às 10 horas e termino às 1 hora. E e aí, 6 horas 5 horas eu vou fazer o meu aeróbico. Aí eu faço uma caminhada rápida assim, 6 km por hora. E 1 hora, 45 minutos por aí. É melhor, é até bom porque eu vou escutando uns podcasts assim. Eu escuto um podcast em inglês, não vou lembrar o nome agora, mas é um inglês que lança episódio diário de uns 30 minutos assim, com vocabulário um pouquinho mais fácil e mais lento para dar para você entender o começo, entendeu? E, cara, pelo progresso que eu fiz, eu nunca estudei inglês na minha vida, assim, curso fora e tal. Foi só o que teve na escola e o que eu aprendi vendo, absorvendo conteúdo aí. É, eu consigo entender praticamente tudo, cara. Sem, assim, uma dúvida ou outra de vocabulário e tal, de uma regra. Mas eu consigo entender praticamente tudo, cara. Então, pra mim o protocolo tá bom ainda, porque pra quem não sabe, como você aprende a falar inglês? O caminho mais fácil para você aprender a falar inglês é basicamente o mesmo caminho que você aprendeu a falar português. Você primeiro escutou seus pais falando, então você primeiro vai escutar bastante inglês, você vai absorver bastante inglês, seu cérebro acaba entendendo as regras por adaptação, por mais repetição, entendeu? O cérebro de tanto ouvir aquela regra, de tanto ouvir aquele determinado emprego das palavras, ele vai aprendendo. Primeiro você escuta para você entender e saber o que você tá escutando e seu cérebro assimilar. Depois você vai para a parte da fala. Depois que você aprendeu a escutar o português, você aprendeu a falar suas primeiras palavras, a conversar e tudo. Então, você primeiro aprende a escutar e depois você coloca tudo aquilo que você escutou em prática, aprendendo a falar aos poucos. Fala umas palavras, vai pensando. Uma coisa que eu aprendi que está sendo bastante útil é pensar em inglês. Ao invés de você ter um pensamento, eu não sei como construir isso, é um hábito, entendeu? Você, ao invés de você, sei lá, pensar em uma estratégia em português, você pensa em inglês. E seu cérebro vai assimilando isso mais rápido. Você vai colocando tudo aquilo que você está pensando em inglês na fala, entendeu? Então, por exemplo, se você vai pensar numa estratégia, se você está jogando lá um jogo aí você pensa, poxa, podia fazer isso e tal. Ao invés de você pensar em português, você pensa em inglês e fala isso. Fala sozinho, pode falar sozinho mesmo para o seu cérebro assimilar aquele processo de escutar, pensar e falar em inglês. Acaba ficando mais fácil, é isso que eu estou fazendo. E aí depois você vai para a parte de ler e escrever, isso aí você aprendeu depois, lá quando você tinha seus 7 anos de idade, 8 anos de idade, você aprendeu a ler e escrever, isso aí é depois. Com o tempo você vai pegar bastante texto para ler, você vai ler os livros que você quer ler que só tem aquela tradução em inglês que
Por isso que o conteúdo, por isso que é importantíssimo você aprender inglês, porque o conteúdo é muito mais amplo, é muito mais confiável, entendeu? Porque querendo ou não, as grandes mentes do mundo não tem, as grandes mentes do mundo não estão no Brasil, eu sinto muito. É, elas estão por aí por fora, então o conteúdo acaba sendo só em língua estrangeira. Por isso é importantíssimo aprender inglês, cara. Importantíssimo. Eu recomendo esses. A primeira coisa é você procurar no Google aí podcast para aprender inglês. É a primeira coisa que vai aparecer e vai facilitar muito sua vida. Inglês, tá. Exercício, corpo certo, beleza. Tudo nos conformes. Eu acho que é isso. Eu acho. Minha vida tá essa aí. Na corrida pro desenvolvimento. Tô ouvindo bastante podcast MGT, MGTOW, MGTO. É, tô conseguindo melhorar um pouquinho nisso. Estou formulando novos conceitos. Estou assimilando o que eu preciso assimilar, o que eu vejo que é importante assimilar. Selecionando bem o conteúdo. Amanhã minha conta é completamente excluída do Facebook, essa praga que me devorou por anos. Graças a Deus, tô livre desse Mark Zuckerberg, minha vida vai ser completamente diferente. Tô, cara, uma coisa interessante, antigamente eu carregava o celular uma vez por dia. Hoje em dia eu carrego o celular a cada 3 dias por aí, é de tanto que a rede social afeta sua vida. Eu baixei um aplicativo aqui agora que eu lembrei, chama Quality Time. Para ele você ver quantas horas você usa o celular e quantas vezes você desbloqueia o celular. Sabe aquele hábito de desbloquear o celular para ver nada, para ficar olhando para a tela, que parece que você é um escravo daquilo? Eu coloquei para monitorar isso para mim ver o quanto que eu tô fazendo. E me surpreendeu, cara, porque atualmente qual que é o meu relatório aqui? Eu tô abrindo o celular em média. Deixa eu ver aqui. Em média, quality time. Cadê? Relatório. Notificações. Aqui. Ó, no último. Na última semana. A minha utilização do celular foi, em média, 4 horas por dia. Mas isso aí inclui YouTube, que eu fico vendo bastante podcast pelo YouTube e tudo. Uns vídeos assim, por que que eu não desliguei o YouTube desse monitoramento? Porque eu perco muito tempo vendo vídeo no YouTube besta, cara. Vendo vídeo besta no YouTube, conteúdo que não agrega em nada, então quero cada vez mais diminuir esse conteúdo de lixo, entendeu? Então, eu vejo uns conteúdos de musculação, uns conteúdos de games. Querendo ou não, é o meu passatempo, então eu tenho que consumir. Às vezes eu vejo um conteúdo assim, mais científico e tal, não Castanhari, essas porra, aí, nostalgia científica, nerdologia, essas porra. Eu vejo um vídeo mais científico mesmo, explicando alguma coisa que eu tô curioso, de psicologia, um negócio assim, história. É, eu gosto bastante de história e filosofia, cara, isso é uma das coisas que eu quero me aprofundar, história e filosofia. É muito importante que todo homem tenha um conhecimento bom nisso, história e filosofia, porque é o que aconteceu antes de você, cara. É importante você saber, é importantíssimo. É, E assim, eu perco muito tempo vendo conteúdo lixo. Tipo, às vezes aparece um vídeo ali no em alta do YouTube. Virou meu novo Facebook, o YouTube, entendeu? Eu fico vendo vídeo bosta de Felipe Neto, essas porcarias, só pra passar raiva mesmo, ver aquele lixo e passar raiva, sabe? E eu quero dosar isso mais, então eu tô diminuindo cada vez mais. E eu desliguei do monitoramento também o Adobe, o Acrobat, lá o leitor de PDF, porque eu tô lendo uns livros em PDF e tal. E para não monitorar e não ocupar o espaço com isso, que é uma coisa útil que não deve ser contada, porque quanto mais tempo eu gastar com isso, melhor. É isso, cara. Eu tô abrindo o celular umas 80 vezes por dia, algo que ainda me incomoda demais. Creio que o ideal para todo ser humano é abrir o celular umas 30 vezes por dia.
pra ouvir uma música, um negócio assim, cara, sai dessa vida de ser escravo de celular, cara. O celular é uma praga, é uma desgraça na vida. Você não nasceu com essa porcaria no seu corpo. Não tem pra que você tá totalmente viciado nisso. E é uma praga dos tempos modernos, cara. Se liberta disso, corre disso e não tem outra alternativa senão o autocontrole, cara. Mudar o seu pensamento, mudar o seu conceito sobre isso, porque senão você vai ser o resto da vida escravo de um aparelho criado pelos judeus safados aí pra doutrinar a sua vida. Usa ele contra esses próprios vagabundos, cara. Seja inteligente. Seja inteligente. É isso que eu desejo a todos, uma boa semana, um próspero ano novo, que nesse ano possamos nos desenvolver e alcançar nossos objetivos, que, enfim, é mais um ano, o calendário renovou e é isso. Agora você se sente melhor porque tem menos um ano na sua vida, grandes coisas, né? Fazer o que? O ser humano é muito pegado a medidas, né? Então, não tem o que fazer. Isso, feliz ano novo. Boa semana a todos e até mais.